PUC Minas. E hoje na matéria Introdução ao Estudo de Direito nós vamos estudar sobre os fundamentos da dogmática jurídica, que é o ponto 1.3 da nossa apostila. Inicialmente é importante vocês terem conhecimento sobre o que significa dogmática. A dogmática ela advém do grego dokein e significa ensinar, doutrinar. E ela releva o ato de opinar e ressalva algumas das opiniões em seu desenvolvimento. E esse pensamento dogmático ele tem um enfoque teórico, ela é uma forma de enfoque teórico, na qual as premissas de sua argumentação são inquestionáveis. Aqui nós temos uma diferença da zetética, que aqui na dogmática jurídica as premissas são inquestionáveis. Então você não questiona as premissas, você não questiona aqui na dogmática jurídica as leis, mas sim a aplicação, você teoriza ali a sua aplicação. Você pode ali discutir, questionar a norma legal de acordo com aquilo que já está previsto no ordenamento, que seria a questão da inconstitucionalidade da norma, se aquela norma ela possui algum defeito ou da validade dessa norma. Mas aqui na dogmática jurídica nós temos uma possibilidade menor de questionamento. E a dogmática, ela, em contraposição à zootética, ela é mais fechada e ela preza sempre por conceitos fixos e adapta os problemas às premissas. Ou seja, não há tanto foco na premissa para discutir a premissa, mas sim nos problemas que são apresentados posteriormente às premissas. E na dogmática jurídica nós temos os dogmas prefixados e a norma jurídica. Ou seja, você na dogmática jurídica você já possui a norma que será aplicada, então você não vai discutir a questão de validade ou não. E essas normas, elas, em regras, não serão questionadas e sempre terão que se ater aos parâmetros fixados pelas próprias normas jurídicas, ou seja, você não pode simplesmente questioná-las fora dos fundamentos, fora das possibilidades que são apresentadas pelo próprio ordenamento jurídico. Essa inquestionabilidade ela não significa que esses dogmas jurídicos sejam interpretações estáticas da conduta social, ou seja, não significa que os dogmas não serão mudados, mas eles serão revistos de acordo com o processo de mutabilidade inerente àquela conduta, ou seja, de acordo com o tempo será analisado se aquele dogma, aquela lei, ela está adequada ou não à nossa situação. Nós temos como exemplo muito claro a questão envolvendo uma placa numa praia, eu acho que foi no Rio de Janeiro, na Bahia, não lembro em qual lugar, que tinha uma placa que dizia que era proibido usar biquíni. Quando você estava lá nos anos 30, em 1930, você via uma placa daquela, você entendia que você não poderia usar biquíni, que você deveria estar com a roupa totalmente, com o corpo totalmente coberto. Já atualmente, com a mudança da visão da sociedade, da cultura da sociedade, quando alguém analisa uma placa daquela, já acha que é para não usar nada. Então, nós temos a mutabilidade do direito de acordo com a sociedade, com as evoluções do pensamento social. E essa dogmática jurídica, ela consiste exatamente nesse manejo das regras que garantem processo de revisão e atualização que permanecerão dentro dos limites fixados. Ou seja, existem limites que devem ser observados para se realizar revisão e a atualização dessas normas jurídicas. E isso é importante, essa dogmática jurídica teve importância no passado porque visava dar segurança jurídica às pessoas, porque na zetética nós tínhamos uma série de discussões sobre o direito, se a norma era ou não aplicável. As normas eram questionadas, já na dogmática jurídica você tem o pensamento de que a norma ela tem que ser aplicada, não deveria ser questionada. E a dogmática jurídica ela tem as seguintes funções. Ela tem as seguintes funções que servem de fatores para a manutenção da estabilidade social. O principal fundamento da dogmática jurídica é a estabilidade social e as funções são conferir identidade ao mundo jurídico, ou seja, quando você confere identidade, você apresenta ali como será o direito, você torna claro como é o direito, a identidade daquele direito. Nós temos também propiciar a estabilidade social por meio da crença de que as decisões judiciais eliminam ou deveriam eliminar os conflitos. Nós temos a difusão da ideologia dos defensores do poder e a levar a concepção particular de valor segundo cada caso concreto. Ou seja, a dogmática
ela foi feita para garantir o poder do Estado, garantir ali a força normativa ali do Estado para regular as relações sociais. E a zetética dogmática, elas têm uma certa diferença, que é quanto à finalidade. Enquanto o pensamento dogmático ele se propõe a refletir sobre uma opinião inquestionável, porém dotar a legitimidade qual foi assentada, o modo zetético ele tem a finalidade de inquirir a crítica, inquirir e criticar, ou seja, vai questionar aquilo que está sendo analisado e vai criticar para verificar se aquilo é válido ou não, o que diferencia muito da dogmática em que entende-se que a premissa ela é válida. Aqui na zetética você discute, você questiona até a própria premissa. Pessoal, agradeço a todos pela atenção. Hoje nós aprendemos sobre dogmática jurídica e também a sua inter-relação com a zetética. E agradeço a todos e espero vocês na próxima aula. Muito obrigado, valeu! Então, existem as assembleias, contou a assembleia 60 dias, onde foi excluído o consorciado ou ele desistiu, a administradora ela vai comunicar a esse desistente que está à sua disposição os valores relativos a devoluções das quantias pagas aos fundos comuns, tá? E já é descontado o percentual relativo à prefixação dos prejuízos causados a ele pelo grupo. Então, por exemplo, ele vai ter que tirar o dinheiro dele daquele consórcio. Então, o grupo conta com aquele valor. Existe ali uma compensação, para poder tirar ali até mesmo a questão do fundo de reserva, para poder tirar ali o maior prejuízo para o grupo e para a administradora, e aí se devolve os valores a este consorciado. Substituição do bem em consórcio. Então, como a gente viu, os consórcios eles são para um fim. Pode ser um bem móvel, um bem imóvel, por exemplo. E aí, nesse caso, quando o bem, por exemplo, ele para de ser fabricado, ou então vai ser necessário substituir o bem porque o valor já não atinge esse bem. Então, isso deve ser comunicado em uma Assembleia Geral Extraordinária. O que é uma Assembleia Geral Extraordinária? As ordinárias são aquelas que têm uma regra que, por exemplo, a cada mês, dia 15 de todo mês, tem uma Assembleia Ordinária, que já é marcada. A extraordinária não, ela pode ser marcada a qualquer momento antes da Assembleia Ordinária, tá? E aí, neste caso, em até 5 dias úteis após a administradora tomar conhecimento de que este bem deverá ser substituído do consórcio, ela tem que chamar os consorciados para essa Assembleia Extraordinária e informar a eles, para estes consorciados não contemplados principalmente, de que o bem vai ser alterado, tá? E aí eles devem decidir se eles vão substituir sim este bem ou então vai encerrar o grupo e devolver os valores aos consorciados. E aí, caso haja a substituição, o grupo então entendeu que, bom, a gente vai aceitar a substituição do bem, né? A gente não vai mais adquirir aquele bem, vamos adquirir um novo bem. E aí, neste caso, as prestações dos contemplados, ou seja, aqueles que já foram sorteados ou que já retiraram crédito, já deram lance, retiraram crédito, que vão vencer ou que estão em atraso, por exemplo, elas permanecem no valor que estavam. E aí são atualizadas sempre que houver uma alteração no preço do novo bem, tá? E aí, neste caso, esse reajuste ele vai ser na mesma proporção para todos, tá? E aí as prestações dos que não foram contemplados ainda, daquele grupo que ainda vai adquirir esse bem, né, nesse bem que foi substituído, tanto as pagas quanto as que vão vencer, aí elas já são calculadas com base no preço do novo bem. Então pode ser que para os contemplados a parcela fique um pouco mais alta do que para os não contemplados, ou ainda pode haver ali uma parcela um pouco maior para quem não foi contemplado e os contemplados vão manter na mesma parcela, porém os reajustes são aplicados na mesma proporção. E vale lembrar também que o consórcio de veículo, ele não precisa levar para casa obrigatoriamente aquele veículo que a administradora está fazendo. O consórcio, ele serve, ainda que tenha um bem em mente, ele vai servir para um crédito. E esse crédito, o consumidor, o consorciado, ele poderá escolher para qual produto ele vai adquirir
com qual produto que ele vai adquirir a partir deste crédito que vai ser contemplado a ele, tá bom? Então, só quando houver uma carta de crédito realmente ela não estiver mais alinhada com as suas necessidades, é que o consumidor ele deve solicitar, por exemplo, a substituição do bem no consórcio. Bom, pessoal, é isso. A gente finaliza aqui o nosso tema sobre consórcios e eu aguardo vocês para dar continuidade no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Até lá!